Fala galera do Previsão, aqui é o professor Alexandre Pérez. Vou fazer uma questão com vocês de história da prova da ESA de 2011. Então você que quer ser sargento do Exército Brasileiro, você que tem esse sonho de seguir uma carreira militar, você que está papirando pra caramba, está dando o seu melhor, está dando o seu gás, vem com a gente, pega essa visão, porque questão dada, parceiro, aqui é questão resolvida. Então vamos ver essa questão aí, como é que ela foi. A terceira questão fala o seguinte: no dia 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição brasileira, que tinha como característica o ou a. Primeira coisa, concurseiro, que você tem que saber: a diferença entre uma Constituição outorgada e uma Constituição promulgada. Uma Constituição outorgada é uma Constituição que é colocada na marra, imposta. Uma Constituição promulgada é diferente. Uma Constituição promulgada é aquela que é votada, por exemplo, por uma Assembleia Constituinte. Isso daqui aconteceu em 1824. Mas se nós voltarmos no ano anterior, 1823, havia uma Assembleia Constituinte no Brasil. Então eles estavam votando uma Constituição, que acabou ficando conhecida como Constituição da Mandioca. Essa Constituição da Mandioca estava sendo então promulgada, mas aí ela deixou o imperador um pouco insatisfeito, porque de certa maneira ela criava ali um ambiente xenofóbico, né, mais especificamente lusofóbico, ou seja, existia uma grande aversão aos portugueses que estavam no Brasil e os seus descendentes. Então, aquela Constituição, de certa maneira, acabava restringindo o poder dos portugueses e dos seus descendentes aqui no Brasil. Então, o Dom Pedro, como português, de família portuguesa, da família real portuguesa, né, ele acabou, então, fechando a própria Assembleia Constituinte em 23, dá início ao novo processo para uma nova Constituição, e no ano de 1824 ele coloca na marra a Constituição que acabou sendo a primeira Constituição do Brasil, que foi a de 1824. E aí tem algumas coisas interessantes dessa Constituição. Tem, por exemplo, a questão do quarto poder, o tão falado quarto poder, o tão falado poder moderador. É justamente nessa Constituição que esse poder moderador vem à tona, mas esse poder moderador, que seria justamente para equilibrar o poder entre os três poderes do Brasil, executivo, legislativo e judiciário, quando, por exemplo, houvesse alguma desavença, algum desentendimento, quando um poder quisesse se tornar mais forte do que outro, aí é que atuaria o quarto poder, o poder moderador, que nessa Constituição ficava justamente com o próprio imperador. E tem outra coisa, o poder moderador, abaixo do poder moderador existiria um Conselho de Estado. E aí esse Conselho de Estado seria composto por 10 membros, que também seriam vitalícios. E aí então esses 10 membros vitalícios seriam a base para esse Conselho de Estado, que seriam a base para a tomada de decisão do próprio poder moderador, que era o próprio imperador. Só que quem escolhia o Conselho de Estado era justamente o imperador. Então o imperador Dom Pedro I fez uma grande jogada de mestre. Ele manteve ali aquela base da Constituição de 1823, uma base iluminista que separava os três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, o Brasil estava se tornando um Estado liberal, mas aí então ele concentrou todo o poder na sua mão, porque então agora ele tinha dois poderes, o executivo e o poder moderador, e além disso, o Conselho de Estado, que serviria de apoio para o próprio poder moderador, seria escolhido pelo imperador. Okay? Então vamos pegar o bizu dessa questão aqui para a gente poder entender por que seria a letra B, porque além do poder moderador, outra coisa que foi feita foi o Senado se tornar algo vitalício. Então, ó, letra B, poder moderador e Senado vitalício. Então, nós tivemos uma Constituição outorgada, nós tivemos o voto aberto. O voto não era secreto como é hoje. Todo mundo acabava sabendo em quem você votava. O voto acaba se tornando censitário. O que é um voto censitário? Um voto censitário é um voto que limita o poder de voto a um grupo menor, de acordo com algum critério pré-estabelecido, como, por exemplo, a renda. Então, na Constituição de 1824, o poder de voto e também a questão de ser um candidato a algum cargo, você deveria comprovar uma renda em dinheiro. Okay? Então, não era qualquer pessoa que poderia votar, muito menos se candidatar a algum cargo público. Tá? Então, renda baseada em dinheiro, temos o quarto poder, que é o moderador, a Câmara, ela acaba entrando como uma provisória, e o Senado ele vem como um Senado vitalício.
Temos, então, o Conselho de Estado Vitalício, aqueles 10 membros que eu tinha falado, que auxiliariam o poder moderador, não é? Que seriam escolhidos pelo próprio imperador. Então, estão percebendo como o imperador foi muito esperto e ele conseguiu criar instituições independentes, ao mesmo tempo, manter o poder concentrado em suas mãos. Ele acaba colocando a religião oficial do Estado brasileiro como a religião católica. E, além disso, ele fez uma outra coisa que acabou garantindo que ele continuasse tendo grande poder, grande influência na questão religiosa brasileira. O regime do padroado. Esse regime do padroado, ele tornava o imperador brasileiro, o Dom Pedro, o chefe da Igreja Católica no Brasil. Então, ele se torna um chefe político e um chefe religioso também. Então, vamos entender também por que não seriam as outras alternativas. Na letra A, nós temos o voto universal. O voto não era universal, o voto era censitário, ou seja, de acordo com a renda em dinheiro. A liberdade administrativa, as províncias, isso daí só vem 10 anos depois com o ato adicional de 1834. Então também não é essa. Nós temos a religião protestante, naquela Constituição de 24, não, a religião era a religião católica e ainda tinha o regime do padroado com o próprio imperador sendo o chefe. E, por último, mas não menos importante, nós temos o voto extensivo às mulheres. Na verdade, não. As mulheres só entram nessa questão das eleições com o Código Eleitoral de 1932, que acabou sendo retificado pela Constituição de 1934, era Vargas. Lembrando que Vargas acaba chegando ao poder na década de 30, rompendo ali com aquela grande estrutura política do Brasil, né, política do café com leite, Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Paulista. Então Vargas acaba entrando e inaugurando uma nova era para o Brasil, ok? Beleza, concurseiro? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Questão dada é questão resolvida. Pega a visão, pega o bizu e vamos embora, porque eu quero ver todo mundo fardado.